tudo bom? Estou aqui de volta, professor Pedro Wagner, convidado pelo Verbo Jurídico para poder participar dessa revisão, né, para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Novamente, peço desculpas porque tive uma gripe, depois fui infectado, então estou um pouquinho, às vezes, tossindo, espirrando, alguma coisa falando, mas nós vamos tentar aqui cumprir o comprometido, que é tentar direcionar vocês para o maior número de questões que eu possa pensar, assim, que possa cair, né? Mas é meio impossível a gente acertar tudo, a gente acerta uma ou outra, acerta sim, né? De questão de como se fosse um chutômetro assim e uma análise mais ou menos das outras provas da instituição. Mas isso não quer dizer que se repita nem nada, a gente só vai tentar revisar. E uma revisão direcionada, né? Para otimizar a sua prova. Bem, eu pretendo começar pelo Tribunal do Júri. Tá? Não vou botar uma ordem, ação penal, inquérito, ação penal, nada disso. É uma revisão que, na verdade, eu conversava muito com meu pai foi juiz de direito aposentado, depois aposentou, infelizmente faleceu, mas ele dizia sempre que, na verdade, não é a aula que antecede as provas, é uma conversa. Nós vamos ter aqui uma conversa, entendeu? Infelizmente não há como ter interlocução, mas nós vamos ter uma conversa bem informal, bem tranquila, para você relaxar e fazer uma prova tranquila, tá? Faça a prova com tranquilidade, bastante tranquilidade. Ok. Bem, vamos lá. Bem, eu vou começar pelo Tribunal do Júri. Ah, mas é por causa do caso da Boate Kiss? Não, é porque o Tribunal do Júri é importante para a Defensoria Pública e eu vou usar um exemplo da Boate Kiss, sim, mas não é por causa disso que eu acho que a Defensoria do Rio Grande do Sul vai cobrar essa questão do Tribunal do Júri. É porque a Defensoria Pública lida com o Tribunal do Júri diuturnamente. Se você quer ser defensor, saiba disso, principalmente estadual. Federal, eu fiz alguns júris, tá? Mas lógico que é menor. Tem que ser um crime contra um servidor público federal. É mais complicado. Crime doloso contra a vida contra o servidor público federal. Então complica mais um pouco graças a Deus, de ter mais júris, mas tem. Agora, no estadual, não, o estadual é corriqueiro mesmo, infelizmente. Né? É aborto, é, é, é homicídio qualificado, tentado. Né? Então, nós vamos começar pelo Tribunal do Júri, certo? E eu começo realmente dando um exemplo para vocês entenderem a importância de um determinado instituto que existe dentro do procedimento do Tribunal do Júri. Bem, no júri da boate, famoso júri da Boate Kiss, muita gente se perguntou, muita gente é, é, debateu sobre a viabilidade da utilização de uma prova que viria do além, não é isso? Psicografia, através de psicografia. Bem, dizendo que as pessoas estavam bem, que quem não tinha culpa, quem não tem, aquela coisa toda. Eu não participei do júri, eu não sei, eu não acompanhei, eu não gosto de ir pelos detalhes que a imprensa fornece, porque eu, como um operador do direito, eu entendo que eu tenho que ver os autos. E eu não estava lá no júri no dia, então não posso falar o que é. Eu sei que houve essa utilização dessas cartas psicografadas e houve um burburinho, todo mundo falando, eu não utilizaria, se isso aí é embromation da defesa, tal. A defesa utiliza a argumentação que bem entender. Né? Assim como o Ministério Público, às vezes, não o Ministério Público, mas alguns agentes mentem, né? Faltam com lealdade.
eu não vejo nada demais tentar utilizar a carta psicografada. Eu não utilizaria por não entender que os jurados não, não, não vão dar importância, mas é válido, tá? O Tribunal de Júri tem a plenitude de defesa, então não vamos colocar a defesa como um bicho de sete cabeças. A defesa utiliza de todas as possíveis armas, e a arma da defesa, geralmente, não existe paridade de arma entre a defesa e a acusação nisso, principalmente a Defensoria Pública e o Ministério Público, não existe ainda, né, a questão de estrutura, tudo ainda é muito diferenciado, o defensor tem muito menos assessores e estagiários do que um promotor, do que um procurador da República, então temos que utilizar mesmo de todos os argumentos, de todos os meios de provas admitidos em direito. E a prova que a defesa utilizou no júri, ela é admitida em direito. Por quê? Porque o artigo 479 do Código de Processo Penal, ele nos informa que a parte que quiser ler algum documento em plenário tem 3 dias úteis para juntar. E a parte contrária tem mais 3 dias úteis para se manifestar. Ou seja, tem que ter 3 dias úteis para ela ser cientificada da juntada daquele documento. Então, a parte que quer produzir uma prova em plenário tem que juntar um documento com 3 dias úteis de antecedência. E a parte contrária também tem que ter 3 dias úteis para ser cientificada antes do tribunal do júri, para não ser, né, para não haver surpresa. Aí eu abro um parênteses. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento seguinte: se esse documento foi apresentado dentro do tríduo legal e a outra parte não só foi cientificado faltando um dia, por exemplo, para o plenário, e ela alega a nulidade dessa juntada, querendo anular todos os atos posteriores à juntada desse documento, porque é isso que acontece. Se for utilizado um documento que não tenha atendido aos termos do artigo 479, todos os atos posteriores são nulos, inclusive sentença. Okay? O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, no caso do documento não ser utilizado, não ocorre prejuízo, né? Não sendo o documento utilizado em plenário, não ocorre prejuízo, e assim sendo, esse documento não causa nulidade. A juntada desse documento não causa nulidade, mesmo que o prazo de 3 dias úteis para cientificação também não tenha sido observado. Ok? Bem, então, existe no processo penal contagem de prazo de dias úteis? Sim, está aí a prova 479 do Código de Processo Penal, que diz que a pessoa que quiser produzir uma prova documental em plenário tem 3 dias úteis para juntar, e a outra parte tem mais 3 dias úteis para ser cientificada, tá? Anteriores, né, ao plenário. Bem, aproveitando o Tribunal do Júri, vamos falar sobre uma questão que sempre cai em prova, que é a reformácio império, certo? Como você tem que identificar se aquela reformácio império vai vingar ou não? Né? No caso da reformácio império, vai vingar ou não? O que você tem que prestar atenção? Lógico, só vamos falar em reformácio império, em reformácio império, se o recurso for exclusivo da defesa. Que se o recurso for exclusivo da acusação, ela devolve tudo para o tribunal. Né? Ela devolve para o tribunal. Defesa não. A defesa, se é exclusiva da defesa, o tribunal não vai poder condenar
condenar, né, no caso seria reforma suspende direta, não vai poder condenar acima daquela pena que foi determinada na sentença de primeiro grau. É isso? Aí, caso o tribunal anule, melhor dizendo, declare nula a sentença do tribunal do júri por, por recurso exclusivo da defesa. Isso vai estar na questão. Grifa na questão na hora. Recurso exclusivo da defesa. Aí você vai ter uma sentença que foi declarada nula e vai ter uma pena, por exemplo, de 8 anos. Tá? 8 anos. Estou sendo bem simples. 8 anos. Havendo, como a sentença foi declarada nula, vai haver o quê? Um novo júri, com novos jurados. Não pode haver um novo júri com os jurados que participaram daquele plenário que teve a sua sentença anulada. Bem, aí nesse caso, havendo um novo plenário, se o réu for condenado novamente, o juiz estará adstrito à pena máxima aplicada na sentença anterior. Todo mundo sabe disso, né? Então, se for de 8 anos, ele não pode dar 12 anos, pode ter reconhecido alguma coisa a mais para aumentar a pena, não adianta, vai ser 8 anos, ok? E detalhe para a prescrição, observe a prescrição, porque se a sentença for declarada nula, não existe interrupção do marco prescricional, ok? Então, se houver a reformácio impégio, a nova sentença é nula. Nesse caso, seria a reforma, quando o tribunal anula e volta para o juiz de primeiro grau para ele prolatar uma sentença, e ele prolatar a sentença ferindo o princípio da ne reformácio impégio, chama-se reformácio impégio indireta. Agora, o ministro Fachin, salvo engano, em 2017, ele entendeu que a soberania dos vereditos não fica adstrita apenas ao regime e à quantidade de pena. Ele fica adstrito também a qualquer piora da situação do réu. Houve um caso onde a pessoa foi condenada por homicídio simples. E recurso exclusivo da defesa. Recurso exclusivo da defesa. O tribunal declarou nula a sentença. O novo tribunal do júri reconheceu a qualificadora. Até aí tudo bem. A pessoa pensa, não há prejuízo, porque vai reconhecer a qualificadora, mas a pena máxima vai ficar em 8 anos, por exemplo. Lê do engano. Quando você reconhece uma qualificadora, no crime de homicídio, você está o quê? Piorando a situação do réu. Você está tornando aquele crime um crime hediondo, onde várias consequências, como cumprimento de pena, né, como progressão de pena, são impactadas. Então, o ministro Fachin entendeu que, mesmo no caso em que há a permanência da pena prolatada pelo juiz presidente, a soberania dos vereditos deve abrir um espaço, deve ser sopesada quando houver uma piora na situação do réu, que recorreu de forma exclusiva. O réu recorreu de forma exclusiva. Ok? Beleza? Isso foi uma decisão do ministro Fachin. Então, se houver alguma questão dizendo que, olha, nós temos que saber, entender, a reformácio impégio, ela não pode atingir o julgado do conselho de sentença, mas as consequências, nesse caso aí, o STF entendeu através
do ministro Fachin que pode haver um afastamento da aplicação da qualificadora. Então, seria uma relativização da soberania dos veredictos, ok? Mas, em suma, a lei reforma sem impédio é mais ou menos isso, né? No tribunal do júri, o veredito é soberano, mas há uma limitação na questão do juiz-presidente, apenas com o adendo que eu falei sobre o julgado do ministro Fachin, que eu acho muito bom. Mas aí tem que ver na hora da prova objetiva se há informações a respeito disso. Se o STF julgou entendendo que os vereditos deveriam abrir espaço por causa da piora do réu, por ser crime hediondo, ok? Ou por reconhecer a qualificadora apenas, eles não vão matar crime hediondo, porque senão você vai matar a charada. O jurado que participou do julgamento anterior não pode, julgamento do corréu, o julgamento anterior, que eu falo, o julgamento do corréu, não pode participar do novo julgamento. Ah, mas ele pode ter votado a favor, não sabe, é secreto a votação, é secreta a votação. Então não tem como saber, ok? Feito isso, lógico, existe vários temas importantes do júri, mas meu feeling diz que pode cair alguma coisa disso aqui, ok? É, não tenho tempo para falar sobre tudo do júri, tudo, que é um universo muito integrante e interessante. Bem, dito isso, vamos lá para a intimação da Defensoria Pública, mudando, né, de pau para cavalo. Mais ou menos. Intimação da Defensoria Pública. É comum o advogado não apresentar uma peça, seja resposta à acusação, seja alegações finais, seja razões recursais, seja contra-razões, e o juiz ficar intimando ele ali. Intima, e ele, o advogado, por questão, ele acha que é a melhor estratégia de defesa, não apresenta a peça que o juiz está solicitando, que está intimando. Bem, nesse caso, o que o juiz faz? Desconstitui a defesa e manda para a Defensoria Pública, para a Defensoria Pública apresentar a peça, que seja. Certo? Está errado. Está certo? Não, está errado. Há julgados do Superior Tribunal de Justiça dizendo que a defesa é um direito subjetivo do réu. A escolha de sua defesa, a escolha do seu defensor é um direito subjetivo do réu. O juiz não pode interferir. Então, tem que primeiro intimar o réu para ele dizer se nomeou ou não nomeou um novo advogado. E sempre dizendo, olha, caso você não nomeie advogado, não é advertindo, né? Não é advertindo que nem sob pena de ser nomeado defensor. Caso não seja nomeado um novo patrono, haverá a nomeação de um defensor público nos lugares que tem defensor público. Se não tiver defensor público, eles vão nomear um dativo, que é uma defesa inconstitucional, né? Mas também o réu não pode ficar indefeso por causa da desídia do seu advogado. Acontece muito isso. O advogado fala, recorro e vou apresentar as razões no prazo do artigo 600 do Código de Processo Penal, que é de 8 dias. E nada. E nada. O réu solto, nada. Deixa, já recorreu, deixa para lá. E aí o juiz chega e manda para a defensoria. Mas não é assim. Você tem que saber que tem que ser intimado primeiro. E você já sabe disso, que você é o futuro defensor. Você já é defensor, falta só apenas estar defensor, sabe que tem que solicitar, requerer, aliás, a intimação do réu para que ele, sim, nomeie um novo patrono ou diga que quer ser patrocinado pela instituição defensória, ok? Em relação à intimação ainda,
há uma confusão, certo? Porque aquela diferença clássica, né? Intimação, notificação e citação. A gente não aprende. O judiciário não deixa a gente aprender e a gente acaba ficando nisso aí mesmo, sempre, né? A intimação é de ato pretérito. A notificação é para participação de ato futuro. E a citação é para você participar do processo. Simples assim. Mas não, todo mundo quer fazer o quê? Intimação, intimar. A intimação para audiência futura não existe, é notificação. Você notifica a pessoa para que ela compareça. Bem, tirando isso aí, essa parte que pode cair na prova dessa forma, cobrando a diferença, né? Tirando isso, é, quando o defensor é intimado em audiência, aí é intimado mesmo, porque prolatou-se uma, uma sentença em audiência. Esse defensor público, ele foi intimado em audiência. As pessoas estão confundindo. A intimação foi válida. O que ocorre é que o Superior Tribunal de Justiça, através da terceira sessão, inclusive valendo também para o Ministério Público, entendeu que o prazo decorrente daquela intimação só vai ocorrer com a entrega dos autos à Defensoria Pública. E aí nós vamos abrir um outro parênteses que cai em concurso do Sebrasp de vez em quando. Não há necessidade da unidade Defensoria Pública Estadual de Bagé. Não há necessidade da intimação dos autos irem para a Defensoria Pública de Bagé. Se for para a Defensoria Geral, há um entendimento de que a instituição, por ser una, ela está intimada. Ela que tome as suas providências para chegar ao defensor natural. Concordo com isso? Não. Mas é o que tem na jurisprudência, é o que cai na prova objetiva para tirar você do páreo. Mas você não sai do páreo, que você já sabe. Tá? Tem casos que a corregedoria foi intimada, tem casos que o defensor geral foi intimado. Pela defensoria ser uma instituição una, eles entendem que é válida a intimação. Ok? Não pode ocorrer a intimação por mandado, essas coisas não. Tem que ser intimação com entrega dos autos. E aí sim, o prazo começa a correr com a entrega dos autos. Certo? Artigo 128, 1. Com a entrega dos autos. Aí o prazo começa a correr. Quando o juiz manda certificar o trânsito julgado de uma sentença condenatória onde esteve presente o defensor em audiência e os autos só chegam para o defensor para tomar ciência do trânsito julgado, que lógico, aí o promotor nem recorre, né? É nulo. Os atos posteriores à sentença são nulos, certo? Porque tem que haver a intimação, houve a intimação de audiência, mas tem que haver a entrega dos autos. Ocorreu comigo isso uma vez, aí eu já vou para a questão do recurso. Todo mundo sabe que o recurso contra a inadmissão de recursos que não sejam extraordinários é o recurso chamado carta testemunhável. Mas em relação à apelação, vamos lembrar sempre, em relação à apelação no rito ordinário, o recurso cabível é o rese, recurso em sentido estrito. Ok? Não vamos esquecer disso. Ok? Recurso em sentido estrito. Foi denegada a apelação, você vai lá interpõe recurso em sentido estrito. Foi denegado o recurso em sentido estrito, você vai interpor a carta testemunhável. Eu usei uma vez só na minha vida, mas usei. Não posso falar que não existe. Ok? E agora me veio aqui, eu falei sobre o artigo 479, sobre a carta psicografada, é lista. O Ministério Público foi intimado e nada falou sobre a juntada daquelas cartas, daquela documentação. Ok? Eu estou só voltando aqui porque me deu aqui um estalo aqui agora.
entendeu? Então, é importante a gente frisar isso, entendeu? A juntada do documento não é ilícita. Se vai surtir efeito ou não é outra história, é outro posicionamento jurídico que a defesa teve. Eu não teria, talvez vários não teriam, mas é lícito, porque atendeu ao tríduo legal, a menos que não tenha atendido, que eu não acredito. Bem, o informativo 721 e o informativo 720 da Corte Cidadã, né, do Superior Tribunal de Justiça, ele traz dois julgados, dois precedentes sobre cadeia de custódia, certo? Isso ainda vai dar muito pano para manga. Certo? O artigo, na verdade, desculpa, informativo 720, tá ok? Eu falei 721 é outra coisa, 720. O artigo 158 do Código de Processo Penal diz: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte, certo? Aí surge agora a discussão é que existe vários, né, trâmites ali, meandros, para poder é, preservar a cadeia de custódia, né, para acabar com essa coisa da polícia chegar, deixar tudo bagunçado e a gente não, nem a defesa nem a acusação ter uma prova confiável, prova confiável, né? Quantas vezes a gente vê aí que a pessoa coloca a arma no lugar do outro, limpa sangue. Então, é, é isso que a gente, né, não pretende que aconteça, pretende que não aconteça, aliás. Aí vem o informativo e diz, 720, olha, o artigo 158 do Código de Processo Penal já é uma questão, tá? Já é uma questão. Guarda esse artigo aí. Já é uma questão. Letra de lei seca. Porque tem um monte de porém aí, tá? Considera-se cadeia de custódia ou conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte. Aí, o informativo do STJ 720, consertei, diz o seguinte: as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de se aferir se a prova é confiável. Aqui no Brasil nós temos a mania, sim, fazemos uma lei para proteger a cadeia de custódia. Mas esqueceram de dizer qual é a consequência de não ser respeitada a cadeia de custódia. E a consequência lógica, se prejudicar o réu, tem que ser a nulidade. Mas o STJ, alguns entendem que sim, outros não, mas o STJ entende que o juiz pode ainda conferir a confiabilidade de uma prova que não respeitou a cadeia de custódia. Mas está lá o informativo 720 para uma prova objetiva, é o que se deve observar, ok? No mesmo informativo 720, foi isso que eu confundi, existe um outro precedente muito interessante, bem a cara assim de ser cobrado. Porque a gente tem a mania de guardar as coisas, internalizar, e aquilo ser uma verdade para toda uma vida, não é? É como se fosse um pactus sunt servanda. Bem, tem, a gente tem uma verdade que diz o seguinte: foi prolatada sentença condenatória, o habeas corpus perde o objeto.
Desculpa. Então, repetindo, existe um pensamento de que, havendo aprovação da sentença condenatória, prejudica-se o habeas corpus. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Né? A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar habeas corpus que analisa tese defensiva de que teria havido quebra na cadeia de custódia. Então, quando eu falei ali em cima do informativo 621, não tem nada a ver. Informativo 620 traz duas questões de cadeia de custódia. Foi impetrado no habeas corpus, onde se alega a quebra da cadeia de custódia. Cadeia essa que foi a justa causa da ação penal. Ora, saiu uma sentença condenatória em cima de uma justa causa que pode estar maculada de vício. Só porque foi prolatada uma sentença condenatória, esse vício não tem que ser analisado. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é o seguinte: a superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar habeas corpus que analise tese defensiva de que teria havido quebra na cadeia de custódia da prova, ocorrida ainda na fase inquisitorial e empregado como justa causa para a ação penal. Que sem justa causa, a ação penal não pode nem ser recebida, tem que ser trancada. Não é isso? Então, eu acho que esses dois julgados interessantes que tratam de um tema novo, de um tema bem novo, né? O direito é um tema bem novo, e que fala sobre exatamente a cadeia de custódia. Né? Não vamos confundir com custódia, casa de custódia. Né? Cadeia de custódia. Estou brincando, cheio de gripe, ainda estou querendo brincar. Bem, e a última desse informativo 720, leiam, hein? Leiam para todas as matérias, que eu achei interessantíssimo. Se a defesa técnica teve pleno acesso aos autos da ação penal, anexos e mídias eletrônicas, a negativa de ingresso de notebook na unidade prisional para que o custodiado visualize as peças eletrônicas não configura violação ao princípio da ampla defesa. É o seguinte: o advogado, a defesa, queria entrar na unidade prisional com o notebook para acessar ou para mostrar alguma mídia eletrônica ao preso, ao réu que está preso, ao seu defendido que está preso. Só que foi impedido. Aí a defesa tentou alegar nulidade, aquela coisa toda. Só que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, não, se a defesa quer mostrar, ela pode mostrar, mas ela vai imprimir. Não precisa entrar com material eletrônico dentro da casa custódia, dentro da unidade prisional. Né? Aparelho eletrônico dentro da unidade prisional. Então, entendeu que isso aí não gera nenhum prejuízo ao princípio da ampla defesa. Ok? Vou falar alguns 2 ou 3 itens rápidos aqui para poder dar uma agilizada aqui, tá ok? Bem, citação pelo WhatsApp. WhatsApp, cada um fala de um jeito, né? Pelo Zap. É válido. A citação na ação penal é válida. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento que, desde que comprovada a identidade do citando, é válido. O oficial de justiça tem que comprovar que tomou todas as cautelas para citar a pessoa certa. Quanto mais nesse país onde as pessoas são presas de forma errada, tem homônimo. Então, tem que haver a identificação, a comprovação da identificação do citando de maneira idônea, indene de dúvidas. Ok? Bem, o reconhecimento pessoal contra o reconhecimento por foto, nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu escrevi aqui, mas eu prefiro falar mais um pouco. Uso do documento falso. Se há um julgado
relativo a Lattes, que diz o seguinte, currículo Lattes, que diz o seguinte, se há a devida conferência, obrigatória conferência de toda a documentação que as pessoas enviam como conteúdo para a Lattes, não há de se falar no crime de uso de documento falso, porque a conferência é obrigatória. Então, jamais vai haver a ocorrência do crime de uso de documento falso, porque simplesmente a instituição vai oficiar a instituição que expediu aquele diploma e vai perceber se é falso ou não o diploma, por exemplo. Estou dando o diploma como exemplo, um certificado, o que seja. Então, existe um julgado do Superior Tribunal de Justiça que diz isso. Então, vamos ficar atentos aí. Botou látis na, na, na prova, acende, porque se tiver crime possível no meio e tiver conferência escrito, pode saber que eles vão querer a resposta aí como sendo configuração de um crime impossível. Ok? Vamos lá. Outro queridinho processo penal na fase objetiva né, o 383 e o 384 do Código de Processo Penal, o que fala sobre a mendatio libelli e a mutatio libelli. Eu, por muitos anos, eu me confundia, porque a emendatio leva a crer que a gente é uma emenda, e a mutatio apenas uma mudança. Né? E é a verdade. Só que o que me confundia é porque na mutatio tem que haver a emenda pelo Ministério Público. Né? Mas, na verdade, depois que eu fui entender que a emendatio libelli é apenas utilização do mesmo fato com a capitalização diferente. A mutatio libelli já é um novo fato, um fato diverso do que o que consta na denúncia. E o juiz não pode julgar, senão fere o princípio da correlação. Não é isso? O juiz não pode julgar. Senão é um julgamento esse petita. Então, quando o juiz percebe, eu fui bem rápido, né? A emendatio libelli, há uma nova capitulação, mas o fato é o mesmo, certo? O fato é o mesmo. Mesmo sendo mais grave a pena, não o fato, a pena sendo mais grave, por exemplo, pode haver, o juiz não precisa de emenda. Agora, uma vez que o fato é diverso, o fato jurídico é diverso do que está previsto na denúncia, aí tem que haver um novo pronunciamento do Ministério Público, abertura de prazo para a defesa para o juiz sentenciar. Se o juiz sentenciar sem a emenda do Ministério Público, a sentença é nula. A sentença é nula. Sentença nula. Ok? Se for para o juiz mandar a MP, está errado, mandar a MP que tem que ficar inerte, mas tudo bem. Mandar para o Ministério Público. O Ministério Público não emendar, entender que os fatos constantes na denúncia foram comprovados. A defesa dizer, não, o fato lá é diferente do que foi comprovado. O juiz não vai poder condenar. Ok? Não vai poder condenar. E se ele absolver e o Ministério Público recorrer, o tribunal também não pode condenar. Ok? Essa é a mutácio. Mutácio, assim, a princípio você entende que é um crime de furto. Houve uma subtração. Subtração é um fato. Subtração é um fato. Certo? A subtração sem violência é um fato.
Depois, descobre-se que houve ameaça. Subtração com ameaça, com grave ameaça é um outro fato. Tem uma capitalização e uma capitulação diferente? Tem uma capitulação diferente, sim. Mas é um novo fato. Ok? Exemplo, por exemplo, de emendaço libelo. O artigo 55 para apropriação. Para apropriação. É um fato. Eu peguei isso aqui. É um fato. Peguei essa carteira. Mas eu peguei subtraindo, né? Eu peguei me apropriando. Ou seja, já estava praticamente na posse e eu fiquei. Certo? Artigo 155 para o artigo 168. Essa é a mesma pena. Pode haver uma pena maior, por exemplo, do artigo 180, parágrafo 3º, para o artigo 180, caput. Né? Que você sabia, mas isso aí é tudo emendácio libere, tá? Tudo emendácio libere. Dando exemplo, mesma pena, artigo 155 por 168. Pena menor, artigo 180 caput, por artigo 180 parágrafo 3º. E pena maior, o inverso que eu acabei de falar, 180 parágrafo 3º para 180 caput. Na pena menor que eu te falei, do 180, desconhecia a origem, mas deveria saber. Já quando vai para a pena maior, de 180 parágrafo 3º para caput, sabia da procedência criminosa do produto. Ok? Então o Ministério Público não pode simplesmente manter a descrição dos fatos. Ele tem que editar. No caso de mutatio libelli. Então, vamos lá. Repetindo, hein, que eu posso ter confundido vocês um pouco. Vamos lá. Emendatio libelli, há uma nova definição jurídica do fato. A capitulação é diferenciada. É diferenciada, ok? Então, há uma nova definição jurídica da capitulação. Emendatio libelli. Já a mutatio libelli, há uma nova definição jurídica mesmo. Algo que tinha que ser tratado como furto vai ser tratado como roubo. Nesse caso, tem que haver o aditamento. Artigo 384 do Código de Processo Penal. Prazo de 5 dias, tem que abrir prazo para defesa. Se o Ministério Público não apresentar o aditamento, o juiz pode utilizar-se do artigo 28 do Código de Processo Penal, que eu acho um absurdo, mas eu não estou aqui para achar absurdo, eu estou aqui só para informar a questão que pode ser cobrada de vocês na prova. No RHC do STJ, tá? 598886, da sexta turma, e no HC 652284, da quinta turma, foi discutido a questão da validade do reconhecimento pessoal através de fotografia ou pessoalmente. Vamos lá. A RHC 598886 ou HC 652284. Reconhecimento. Está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Não é isso? Então, o que acontece, na verdade? O induzimento à falsa memória rola no Brasil inteiro, seja na área estadual, seja na área federal. O induzimento à falsa memória rola no país inteiro. Vou explicar aqui agora. Falsa memória é o quê? Alguém induzia você a acreditar que reconheceu alguém, nesse caso de reconhecimento, tá? Que reconheceu alguém. Então, na fase inquisitorial, quando os agentes de segurança de banco, de correios, de instituições
que trabalham com valores. Não conseguem. Os agentes não conseguem identificar quem é que cometeu um roubo, um furto. Eles têm um catálogo com foto de pessoas suspeitas. E você pode ser o da vez, eu posso ser. Eles simplesmente vão na delegacia, mostram para a vítima aquelas fotos ali. Ou então, pega um suspeito, leva até a delegacia e fala assim: foi esse? Foi essa pessoa que te furtou? Foi essa pessoa que te roubou? Induzindo falsa memória. E a partir desse momento, você fotografa aquela pessoa como sendo o agente que te furtou, o agente que te roubou. E vai chegar lá no juízo e vai reconhecer aquela pessoa. Falsa memória. Então, esses dois julgados que eu falei, eles entendem, ainda acho muito devagar, mas tudo bem. Tudo tem seu começo. Eles entendem que não é válido o reconhecimento fotográfico que não seja corroborado depois pelo reconhecimento previsto no artigo 226, que é misturar com pessoas semelhantes, com roupas, vestimentos semelhantes, aquela coisa toda. Certo? Tanto fotográfico quanto aquele que eu te falei, que é o do reconhecimento pessoal de uma pessoa só. O Pedro, é o Pedro, esse aí, ó, tá com a cabeça raspada. Esse é o suspeito. Você reconhece? Reconheço. Através de um vidro, sabendo, ó, você tem proteção e não está te vendo. Você reconhece o Pedro? Tá lá. Ah, reconheço. E aquela fotografia ali, ó, tá no processo, tá em todo lugar. O delegado fala, ó, olha aí, olha aí, olha aí. No dia do, pode ser 5 anos depois, a pessoa fala, é ele mesmo. Então, por que que eu achei tímida a decisão? Que eu entendo que, mas eu acho que ainda vai evoluir. Nós estamos num processo civilizatório, civilizatório muito interessante, que é a questão de reconhecer o processo penal, e olha que nós estamos atrasados, como instrumento da liberdade, não um instrumento da punição. Não é isso? Agora, eu achei tímido porque o reconhecimento, uma vez que foi induzida a falsa memória, acabou. Então, se houver esse reconhecimento fotográfico, esse reconhecimento de uma pessoa só, acabou, está maculado o reconhecimento. Se tiver outras provas, câmera, aí é outra coisa. Agora, o reconhecimento está maculado. Mesmo que se faça um reconhecimento lá depois, misturando as pessoas. Porque a pessoa vai ver foto da pessoa no processo. Eu sei que vê. O delegado pega e mostra. O delegado lê depoimento antes de entrar na sala. Não era para valer, mas entra. Testemunha lê. Agora imagina se ele não vai mostrar para a vítima, a suposta vítima, olha, Pedro, ó, a foto é do Pedro, tem que ser reconhecido. E investimento é igual. Camisinha do presídio, nem pensar, né? Camisa do presídio da instituição, da unidade prisional, não. Não é isso? Ok? Então, e muita gente condenada por isso. Muita gente condenada. Às vezes a pessoa até cometeu um outro furto, um outro roubo, mas aquele, as pessoas não respondem porque elas são, respondem pelo fato. São os fatos que são julgados. Aí se descobre a materialidade e a autoria. Tudo bem. Se a pessoa não é autora daquele fato, acabou. Não tem motivo de continuar nessa questão. Então, essa questão do reconhecimento, esses dois julgados do STJ, vocês já sabem, professor regular, do regular, já deve ter falado, que é
que tem grande chance de cair na prova, né? Mas guarde que a decisão do Superior Tribunal de Justiça diz que a prova fotográfica ou a prova ou o reconhecimento fotográfico ou o reconhecimento pessoal de uma única pessoa não é capaz de servir como base de condenação caso não tenha havido a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, ok? Então, vamos lá. Bem, antes de começar a falar sobre acordo de não persecução penal, nós vamos falar aqui rapidamente de um tema aqui que está no informativo 721 do Superior Tribunal de Justiça, que tem cara de cair também. E vou aqui, embora não tenha me passado para falar sobre execução penal, eu vou dar esse bizu aqui. Bem, só vou ler só o informativo, tá? Que é o 721 e o último informativo. Para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial número 9246 de 2017, aquele famoso do Temer que deu aquela confusão, pode ser, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação transitou em julgado também antes do referido decreto. Então, quais são os requisitos para que essa prisão cautelar seja computado para efeito de indulto natalino? Acho que é natalino, né? Para indulto, eu não sei se é natalino agora. Para indulto, é, ele tem que ter, a prisão cautelar tem que ser cumprida anteriormente à publicação do decreto, tá? E a condenação tem que ter transitado em julgado também antes do referido decreto, ok? Então é isso. Porque, mas como assim, Pedro? Pode haver prisão cautelar depois da sentença? Pode, não pode? Às vezes a sentença, é, mas a sentença condenatória, transitada em julgado, não. Não é isso? Então acho que ficou meio dúvida assim, mas o requisito para a prova é esse, são estes, que o tempo de prisão cautelar cumprido seja anterior à publicação do decreto de indulto, graça à anistia, e que cuja condenação tenha transitado também antes do referido decreto. Ok? Porque é para cumprimento da pena, né? É para execução da pena. Ok? Vamos para o acordo de não persecução penal. Chegamos aí ao acordo de não persecução penal. Os requisitos do acordo de não persecução penal, você já sabe, estão no artigo 28A, não vou ficar aqui repetindo, né? Questão de 4 anos, de pena mínima. É só ler ali. Então, o artigo 28A, introduzido pela Lei 13.964, não gosto de chamar de lei anticrime, não existe lei anticrime, tá? Isso aí é falácia. O que existe é uma lei, Lei 13.964, criou um acordo de não persecução penal. Na verdade, o Ministério Público teve essa ideia de importar isso dos Estados Unidos, a gente sempre dá uma brasileirada no negócio, para poder limpar a pauta, né? Para poder se dedicar às ações que têm mais visibilidade. Só que o Congresso resolveu botar 4 anos a pena mínima e aí atinge muita causa que tem visibilidade também, ok? Tá bom. O Supremo Tribunal Federal tem essa discussão se as ações que já estavam em trâmite, ação penal que estava em trâmite, poderiam ser atingidas ou não por esse direito do artigo 28A, se seria ou não possível alegar direito subjetivo do réu, essas coisas todas. Isso está também ainda sendo dilapidado. Mas o Supremo Tribunal Federal, através do habeas corpus 185.913, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, entendeu que a Lei 13.964 ela tem natureza mista.
ela tem natureza de direito processual e de direito material. E que o, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento, embora de vez em quando eles não apliquem, mas possui o entendimento de que quando há uma norma de natureza mista, aplica-se a regra da retroatividade da norma de direito penal, qual seja, a norma mais benéfica retroage para beneficiar. Então, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que cabe a aplicação do artigo 28A, ou seja, o acordo de não persecução penal, mesmo nos casos onde que não houve confissão e mesmo que é, é, a ação penal já esteja adiantada, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença. Ele, isso é o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, que proferiu esse voto. Então, porque mesmo sem confissão e desde que não tenha havido o trânsito julgado da sentença condenatória, pode haver a formulação do acordo de não percussão penal. E ele entende que, mas não houve confissão, é o Ministério Público que tem que providenciar, que adotar as medidas necessárias para que esse instituto possa ser aplicado também nas ações penais que estavam em curso quando é, quando do aparecimento da Lei 3.964, ou seja, quando da edição da Lei 3.964. Isso é importante. Isso pode cair na prova. Eu acho que tem chance de cair, né? Acordo de não persecução penal. E falando em acordo de não persecução penal, se é direito subjetivo, não é, tal, por muito tempo a gente ficou nisso aí, ó. Agora a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo é um direito subjetivo do réu. Se o Ministério Público não quiser oferecer, o juiz pode dar de ofício. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é um direito subjetivo do réu. Tá? Ele entende que é um poder-dever do Ministério Público. E caso o Ministério Público não ofereça as condições para a suspensão condicional do processo, aí sim vai se aplicar o artigo 28, que eu reputo inconstitucional, todo mundo da área criminal reputa inconstitucional, nesse sentido do juiz não aceitar que seja arquivado, por exemplo, uma ação penal, mas nesse caso já não é tão prejudicial, mas o artigo 28 pode ser utilizado o artigo 28 e vai para o Ministério Público, para o Procurador-Geral, né, no caso estadual, para que ele possa tomar aquelas atitudes, ou nomear um novo defensor, um novo procurador, um novo promotor para o caso, ou insistir no arquivamento ou no não oferecimento da suspensão, né? Ou ele mesmo oferecer a suspensão como em analogia a como ele faz com o arquivo da ação penal. Ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha conseguido, embora, de novo, como eu falei na aula de direito penal, bastante debilitado, tenha conseguido atingir pelo menos um objetivo de vocês de fazer uma pequena revisão numa conversa, nas duas aulas, na verdade, foram duas conversas. Pena que a gente não tem como dialogar, mas a gente dialoga com a mente e com o coração e espero que vocês façam uma prova excelente, que você saiba, na hora da prova, se comportar como defensor, mas pensando sempre assim, aqui é a prova objetiva. A prova objetiva vale o precedente.
Então, se você lembrou do precedente, se você lembrou do entendimento simulado, mesmo sendo desfavorável, não brigue com a prova. Não brigue com a prova. Eu sei que o Marco Dominoni já falou isso com vocês, mas não briguem com a prova. A prova é sua amiga. Risque a prova, risque bastante, igual sempre risquei. Risque. Deixa ter um cartão de resposta ali que você não pode riscar, ali você só pode marcar as questões. O rascunho é para você riscar, escrever, entendeu? Tá na dúvida, põe na dúvida. Não perca seu tempo com a questão só. Tá na dúvida de duas questões, em duas, três questões, vai pulando, vai fazendo, cara. Só cuidado na hora de passar para o cartão resposta, né? Para você não pular a questão, que você não... só passa para o cartão resposta depois que você terminou o seu caderno de resposta. Para depois não falar assim, Ih, eu sabia essa e marquei errado. Ou recorrer para a banca e falar, não, que eu marquei, impossível. Aí você vai olhar o cartão resposta, seu cartão resposta está marcado errado. Muito cuidado. Deixe de 20 minutos a meia hora no final da prova, não tenha pressa de sair da prova, para você marcar o seu cartão resposta. É a peça mais importante do dia 8 na sua vida concurseira. É o cartão resposta. Tenha cuidado com ele, ok? Sempre. Quem nunca marcou errado e ficou de fora da segunda fase porque marcou errado. Ok? Gente, muito obrigado. Nos vemos por aí. Agora eu vou entrar num período sabático. Estou precisando dar mais atenção à minha Defensoria Pública da União. Espero encontrar vocês nos congressos aí, tá ok? Valeu, um abraço.